eu sou Fernanda Araújo, especialista em psicologia perinatal com atendimento focado em mulheres que querem engravidar e estão em tratamento de fertilização in vitro. Fui tentante por quase 4 anos e atualmente ensino tentantes a se prepararem emocionalmente para uma FIV de sucesso. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha jornada de tentante, a minha experiência com a fertilização in vitro. Eu sempre quis ter muitos filhos, eu pensava em ter pelo menos uns 3. Alguns anos depois do nascimento da minha filha mais velha, a Isabela, eu desisti, e eu decidi ficar somente com ela. Eu tinha na época 24 anos e despertei para o mundo corporativo, queria investir na minha carreira. E foi só em 2015, quando eu comecei a namorar meu marido, que eu decidi que sim, eu queria ter mais filhos, E em 2017 eu decidi dar uma conferida na minha fertilidade, eu fiz vários exames, o ginecologista falou que eu não tinha com que me preocupar, que ele via vários folículos antrais, meu ciclo estava ótimo, meus hormônios também estavam ótimos. Inclusive o médico fez até uma piada insinuando que eu estava exagerando por procurar um médico naquele momento, se eu nem estava tentando engravidar ainda. Mas tudo bem, eu nem liguei muito. Hoje eu sei que o mais recomendado seria ele avaliar também o meu hormônio antimuleriano, para saber mais sobre a minha reserva ovariana, mas até então eu nem sabia disso. Então eu saí daí da consulta muito feliz, muito confiante de que eu era muito fértil, e que quando eu quisesse engravidar, eu simplesmente engravidaria. E aí aproveitamos, que eu fiz todos os meus exames, eu conversei com meu marido, na época meu namorado ainda, mas como a gente tinha esse plano, ele também procurou um médico e ele fez o espermograma e tava tudo dentro do esperado, Então, seguimos a nossa vida confiante de quando a gente decidisse ter nosso filho, ele viria facilmente. A gente casou em 2018, mudamos de país, saímos da cidade do Panamá, fomos morar na cidade do México, foi um ano de muitas mudanças. Eu pedi demissão do meu trabalho onde eu construí uma carreira, eu era expatriada, eu tinha um cargo de gestão, mas eu estava cansada dessa vida corporativa e como eu tinha planos de ter mais filhos, eu queria fazer diferente nessa experiência, eu queria ser uma mãe mais presente. E como eu tinha uma posição regional, eu viajava 60%, 70% do meu tempo. E pra mim isso não funcionaria com essa minha nova mentalidade, Meu marido nessa época ele estava no meio de um projeto que ele também precisava viajar muito. Então a gente decidiu esperar um pouco até ele terminar o projeto e a gente se adaptar, à nova rotina de um país novo, pra então eu engravidar. A gente tinha certeza de que seria muito rápido para eu conseguir engravidar. A gente colocou até uma data, eu lembro como se fosse hoje, outubro de 2018. E assim foi, Primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês uma luzinha acendeu aqui, eu me angustiei, procurei uma ginecologista e ela pediu outros exames, tanto para mim quanto para o meu marido. Eu fiz ressonância magnética para ver se tinha focos de endometriose, fiz estereoscopia com contraste, ultrassom específico, mais um monte de exames de sangue para ver se os hormônios como estavam, nas diferentes fases dos ciclos. Meu marido repetiu o espermograma e ela pediu também um ultrassom testicular. Os meus exames saíram como esperado, mas o ultrassom do meu marido identificou que ele tinha varicocele e isso interferia na fertilidade. Foi aí que ela encaminhou a gente para um especialista em reprodução humana assistida. Hoje eu tenho conhecimento de que se lá em 2015 ou 2017, pelo menos, eu tivesse começado a pensar nisso, congelado óvulos, talvez o caminho tivesse sido um pouco mais curto, já que quanto mais jovem, melhor a qualidade dos óvulos, Então, eu imagino que seria mais fácil o processo, mas isso não é uma garantia de nada, Mas enfim, eu desconhecia totalmente esse caminho, Na verdade, quando a médica nos indicou para um especialista em reprodução humana, eu fiquei até feliz, para ser bem honesta. Eu não tinha ideia do que aguardava ali a gente e o meu pensamento foi, que ótimo, assim já resolve tudo de uma vez, porque eu não quero ficar aqui esperando anos para conseguir engravidar. Na minha cabeça, o processo da FIV era um processo rápido, Coleta gametas, fertiliza, coloca no útero, pronto, 9 meses, já era. Eu sei que muitas pessoas vão pra FIV com esse pensamento, meio que eu pago, eles fazem o tratamento, pronto. Claro que tem mulheres que engravidam sim na primeira FIV, mas essa não é a história de todas.
e não foi a minha. Eu sei também que muitas mulheres se desesperam quando recebem indicação para FIV, porque é um tratamento caro, talvez a pessoa, aquele casal não tenha o dinheiro ali disponível para isso, né? São muitos cenários, muitos sentimentos também envolvidos nesse processo, né? No meu caso, o primeiro sentimento foi de euforia, né? Vamos resolver logo isso. Depois da primeira consulta, eu já entendi que não seria bem assim, né? O processo era bem mais complexo. Primeiro, que tinham várias esperas, né? Se a gente pode falar assim. Eu precisava esperar o meu ciclo iniciar, depois tinha que estimular o crescimento dos folículos, depois a coleta dos óvulos, né? Esperar para ver quantos óvulos estavam maduros, quantos fertilizaram, quantos evoluíram, chegaram no D3, quantos evoluíram e chegaram ao blastocisto. Depois ainda esperar para ver se os embriões que chegaram ao blastocisto eram viáveis para transferência. Eu lembro que na primeira vez foram 15 folículos, 12 óvulos maduros e somente um chegou ao blastocisto e era aneuploide. Foi só nesse dia que eu me dei conta do que poderia ser essa jornada, né? Eu perdi totalmente o chão, foi muito difícil, fiquei muito revoltada, furiosa, fiquei desconfiada, chorei muito nos braços do meu marido, foi muito difícil aceitar aquela situação, né? E eu vou te dizer que o mais difícil nesse processo todo foi lidar com a falta de controle, né? Aquela sensação de impotência do processo. Você entra numa sala, recebe uma anestesia e quando você sai, vem seu médico e diz, olha, coletamos X óvulos, nos próximos dias você vai receber uma ligação do embriologista te falando sobre a evolução. E nesse período você não pode fazer absolutamente nada além de rezar e pedir, pelo amor de Deus, que você tenha pelo menos um embrião euploide para fazer uma transferência, né? Então a falta de controle junto com a ansiedade foram os meus maiores desafios e já no início desse processo que eu entendi que eu não conseguiria lidar com essa montanha-russa emocional sozinha, né? Por mais que eu tivesse o apoio incondicional do meu marido, eu precisava de algo mais. Então, eu comecei a fazer terapia para conseguir lidar com a ansiedade, né, e tirar o foco do que eu não podia controlar e focar no que estava ao meu alcance, né, o que estava de fato no meu controle. Claro que isso foi um processo, não foi algo que aconteceu da noite para o dia, mas pouco a pouco eu fui desenvolvendo, né, habilidades para lidar com tudo que estava acontecendo comigo. Eu tenho certeza que sem isso eu não teria conseguido avançar e hoje eu não estaria aqui com o meu bebê comigo, sabe? Se eu pudesse resumir aqui algumas coisas muito importantes que eu aprendi nesse processo e que me ajudaram a lidar com essa montanha-russa emocional que é a espera nos tratamentos para engravidar, eu resumiria, sei lá, em 3 pontos, né? O primeiro, a aceitação, né? Diferente do que muita gente acredita, aceitar não quer dizer que você tá de acordo com o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de aceitação, mais do que estar de acordo é entender que as coisas elas são como elas são, não tem, e que você às vezes não tem nada o que fazer para mudar aquilo que está acontecendo, que aconteceu com você. Eu precisava aceitar que ninguém nunca me falou sobre congelamento de óvulos e ok, não podia voltar atrás, né? Aceitar que eu tinha um diagnóstico de infertilidade e isso não mudaria. Quando eu tiro o foco do que eu não posso mudar, me sobra energia para eu focar nas coisas que sim eu posso mudar, as coisas que eu posso fazer, né? Outra coisa, não colocar toda a minha energia nos tratamentos para engravidar. Ser mãe novamente era o meu maior sonho, né? Não tinha nada nesse mundo que eu quisesse mais naquele momento do que isso, né? Mas eu não podia limitar a minha vida a esse desejo. Eu não podia esperar para ser feliz somente quando meu bebê chegasse. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, né? Imagina que injusto um bebê chegar nesse mundo com a responsabilidade de te fazer feliz. E eu pensava isso para mim mesma, né? Ana, você precisa ser feliz na espera. E eu tinha muito isso, né? Muito claro. Claro que tinha dias que eu tava triste, que eu tava chateada, mas eu não me permiti ter uma vida triste, né? Eu foquei em ser feliz na espera. Eu fiz planos, eu viajei, estudei, li muitos livros, fiz cursos, eu continuei vivendo, né? Uma outra coisa, aprender a lidar com a ansiedade e o estresse é essencial nesse processo, né? A psicoterapia é uma das melhores aliadas da mulher que tem diagnóstico de infertilidade e está fazendo tratamento para engravidar, né? Devido à falta de controle nos tratamentos, as esperas que são várias de cada resultado em todas as fases do processo, né? O estresse de lidar com
com as expectativas dos familiares ou os comentários desagradáveis de algumas pessoas e outras tantas coisas que a gente precisa lidar nesse processo, né? Aqui é importante, inclusive, ressaltar que não é incomum se sentir ansiosa, mas é fundamental buscar ajuda para lidar com todo o estresse emocional que os tratamentos para engravidar podem causar, né? E foi justamente nesse período, quando eu recebi o diagnóstico de infertilidade, tive a minha primeira decepção no tratamento, que eu fui buscar essa ajuda que eu tanto falo para vocês e comecei a fazer terapia, né? Eu seguramente não teria conseguido avançar nos tratamentos sem esse apoio, ou se eu tivesse avançado sem esse apoio, talvez teria sido um período de muito sofrimento, né? A psicoterapia me ajudou tanto, né? Foi tão importante para mim eu sair desse estado de sofrimento, né? Foi só aí que eu entendi, né, que eu precisava lidar com a infertilidade, fazer meus tratamentos para engravidar, mas que eu não era a minha infertilidade, né? Eu era a Fernanda profissional, esposa, mãe, que amava viajar, fazer coisas novas, né? E lidar com a infertilidade era somente uma parte de mim, né? Quando eu entendi isso e encontrei essa calmaria no meio do caos, eu decidi que eu queria ajudar mulheres que estavam passando pelo mesmo que eu, a se sentirem melhor também, né? Foi aí que eu decidi estudar e me preparar para fazer isso. Eu fiz uma especialização em psicologia perinatal, fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental e comecei a atender mesmo antes de ter o meu positivo. Eu vibrei muito com as conquistas das minhas pacientes e sou muito grata por já ter ajudado e ajudar tantas mulheres a lidarem com a infertilidade. Para encontrar mais conteúdos como esse, me sigam nas redes sociais, fernandaaraújo.pc.